Tem uma música da Selena Gomez, People You Know, que ela sempre mexeu comigo de alguma forma. Ela sempre me trouxe um sentimento de melancolia, por conta que ela fala sobre pessoas que você tem próximas, que são íntimas, que você tem uma certa conexão e que estão ali sempre por perto, você está acostumada com aquilo, que as pessoas podem simplesmente passar desse tipo de pessoas a pessoas que você não conhece mais. E é sobre isso que eu quero falar sobre o podcast de hoje. Sobre apoio e sobre ciclos de amizade. Então vamos lá, habitantes, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram e aqui no Spotify. Um parênteses antes, por que eu decidi fazer sobre isso? Porque eu reparei que os últimos episódios têm tido pouquíssimas visualizações, ou quase nada. E eu percebo que muitas vezes as coisas que eu produzo nos outros Instagrams que eu tenho, tanto o meu pessoal quanto do blog, tem tido pouca interação, pouca conectividade com os habitantes do mundo do Rô. Então, por isso que eu decidi fazer esse podcast. Então, vamos lá. Por que eu criei essa conexão de People You Know com a situação que eu tenho passado com os meus supostos amigos? Eu sempre fui uma pessoa que encorajei, ajudei, incentivei as pessoas que eu tinha por perto e que eu tenho por perto. Eu sempre fui uma pessoa que dei sempre suporte, que sempre orientei da melhor forma possível, que sempre mantive as pessoas engajadas e encorajadas a fazerem as coisas que elas queriam, que elas sonhavam e tudo mais. Só que eu percebo que muitas coisas do que eu faço para as pessoas que estão ao meu redor não acontece de volta. Então, por exemplo, se alguém me manda uma mensagem falando que precisa de ajuda com algum concurso, seja tipo, eu quero concorrer a um show, eu quero concorrer a um carro, eu tô concorrendo a uma vaga de alguma coisa, qualquer coisa que seja de Instagram, essas coisas assim, eu sempre tento ir lá ajudar, eu sempre tento ir lá engajar, eu sempre tento ir lá participar. Às vezes alguns amigos meus fazem publicidade pra alguma coisa, eu vou lá e ajudo a engajar, a comentar, a marcar a pessoa, não sei o quê. Só que eu sinto que esse esforço que eu faço, de alguma forma, ele não é retribuído. Entenda uma coisa, não é que eu cobre que as pessoas façam em troca do que eu tô fazendo. Mas na minha cabeça, quando a gente tem amizade com alguém, ou a gente tem um laço de afeto com alguém, a gente espera que o que a gente faz pela pessoa, a pessoa também faça pela gente. A gente espera que no momento que a pessoa tá lá chateada e você oferece um suporte, você espera que quando você estiver chateada, essa pessoa também te ofereça um suporte. Só que muitas das vezes o que eu reparo, o que eu percebo, é que as pessoas, às vezes, ao meu redor, elas simplesmente não têm essa noção. E aí eu ouvi uma frase que é: mas você não pode achar que todo mundo é igual a você. Não é porque você tem essa disposição de fazer as coisas para os outros que os outros também vão ter essa disposição de fazer por você. Só que aí eu faço a seguinte pergunta: então o que é uma amizade se não for um laço de trocas? Ou uma via de mão dupla, onde você faz, a pessoa também faz por você. Onde você cuida, a pessoa também cuida de você. Isso não só numa relação de amizade, mas num namoro, num casamento, alguma coisa do tipo. Eu imagino que a relação entre as pessoas, elas sejam de trocas. Ou seja, um pelo outro. Se eu ofereço suporte quando uma amiga está passando por um momento difícil na família, seja com os pais, namorado, marido, filhos, o que for, quando eu tiver num problema, seja também o que for de trabalho ou de amizade ou namoro, alguma coisa do tipo, eu também espero que ela esteja ali por mim. Eu também espero que ela me ofereça algum tipo de suporte, uma vez que eu também ofereci para ela. E na minha cabeça isso é muito claro. Na minha cabeça, a vida, ela é uma balança, é um equilíbrio. Você oferece para você também receber. As pessoas fazem para também serem agraciadas, né, de alguma forma por um retorno daquilo. Porque eu acredito que o universo funciona assim, a lei do retorno, né? Você faz coisas boas para receber coisas boas, você faz coisas ruins, você recebe coisas ruins.
Só que quando eu falo sobre isso das pessoas que a gente acha que conhece, para pessoas que passam a gente achar, mas será que eu conheço mesmo? É porque eu tenho reparado nos últimos meses, talvez no último ano, que algumas pessoas que eu achava que eram muito próximas a mim, ou que eram pessoas que gostavam muito de mim, simplesmente se tornaram pessoas que eu me pergunto, eu conheço mesmo? Eu sei quem elas são? Porque elas começaram a demonstrar coisas ou fazer coisas, seja presencialmente ou seja virtualmente, que eu comecei a perceber que aquilo me chocou de alguma forma. Aquilo me deixou, tipo, ué, mas espera, a pessoa tá fazendo isso? A pessoa tá seguindo esse caminho? A pessoa tá fazendo isso e eu não tô participando? E aí eu comecei a reparar que muitas vezes essa frase que a Selena fala faz muito sentido. As pessoas saem de pessoas próximas que a gente estava acostumado a conhecer e a conviver e tudo mais, para pessoas que a gente simplesmente não conhece mais. Para pessoas que a gente simplesmente se pergunta: aonde foi que eu me perdi no meio disso? E dói, porque você tem a sensação de que você perdeu tempo ou desgastou energia com pessoas que simplesmente não levavam a lugar nenhum. Que simplesmente não se importam com você da mesma forma que você se importa com elas. Porque a gente, desculpa, mas eu cobro. Eu cobro a pessoa também ter afeto por mim, a pessoa também ter atenção. Pera, se eu faço, por que a pessoa não pode fazer? Agora, se eu vejo que eu tô fazendo, que eu tô me esforçando, que eu tô ali, sempre sendo um amigo bom, presente e tudo mais, mas no retorno isso não acontece, eu começo a me afastar. E aí entra naquilo de deixa de ser pessoas que você conhece, pessoas que você não tem mais noção do que ela é, porque você começa a se afastar e começa a reparar outras coisas que você fica tipo, nossa, mas eu passava por isso, eu vivi com essa pessoa durante tanto tempo e ela era deste jeito. E aí você começa, é como se fosse quando você termina uma relação e você começa a reparar na toxicidade daquela pessoa. É um pouco sobre isso. Eu acho que muito dessa questão de toxicidade das pessoas, muita gente acha que é só envolvendo família e namoro, mas eu acho que amizades também são tóxicas. E aqui no podcast eu vejo muito sobre isso, porque muitas pessoas nas minhas outras redes, ou na minha rede principal, né, no Instagram meu mesmo, elas estão sempre por lá. Por quê? Porque é uma foto minha, é uma viagem, é um Reels, alguma coisa engraçada que eu compartilhei nos stories, enfim, tem sempre alguma coisa mais divertidinha. Aqui no podcast, quando o assunto é um pouco mais sério, eu percebo que as pessoas fogem. Aí eu não sei se as pessoas fogem porque elas não querem ouvir as coisas que eu falo de maneira real e objetiva, e elas vão sentir dor naquilo e incômodo, ou se simplesmente elas não estão nem aí para apoiar esse projeto. Porque é aquilo, eu espero que as pessoas que dizem ser meus amigos e que dizem gostar de mim, que pelo menos uma metade ou um terço vai de alguma forma me ajudar a fazer isso daqui crescer, a fazer o podcast avançar de alguma forma, ou ter visibilidade, ou mesmo que ela não goste, mas ela conhece alguém que gosta, ela compartilha isso. Ela cria uma rede para ajudar a fazer o podcast avançar de alguma maneira. E eu percebo que são pouquíssimas as pessoas que estão aqui no mundo do Rô Podcast desde o começo e que permanecem. São pouquíssimas as pessoas. Muitos eu vejo que simplesmente lá atrás, no começo, deram aquela empolgada e tudo mais, e não sei o quê, mas foram perdendo interesse. Foram simplesmente, deixa pra lá, agora acho que ele não vai mais reparar que eu não tô mais vendo, ou, deve ter outras pessoas também, então não vai fazer diferença eu ver ou não. E faz diferença. Porque teve um episódio recente que eu publiquei que teve 2 visualizações. Teve 2 pessoas que ouviram. E eu posso ter certeza que eu sei quem são essas pessoas. Por quê? Porque são sempre as mesmas pessoas que estão ali ouvindo. E quando eu falo que as pessoas passam de pessoas que a gente conhece para quem a gente não conhece, vem justamente disso. Qual que é a importância que essas pessoas que dizem ser amigos e pessoas próximas e tudo mais estão fazendo para comigo? Eu passei por uma situação delicada recentemente, de perda de um familiar, e eu comecei a reparar sobre quem parou para ler o que eu fiz, de publicação e de story e tudo mais, e me mandou uma mensagem. Ou pelo menos foi lá e reagiu com alguma coisa.
Porque muitas, porque foi um dos stories que teve mais visualização, simplesmente só olharam e não tiveram um mínimo de empatia ou de condescendência de ir lá e mandar uma mensagem sequer. E isso fez eu perceber muita coisa. E isso fez eu notar muito sobre quem de fato para e olha o que eu faço e quem simplesmente passa pelo que eu faço. Quem de fato tá ali acompanhando o meu dia, acompanhando as minhas coisas e realmente gosta de mim, me considera como amigo, como alguém importante e tudo mais, e se coloca no meu lugar, e se coloca ao meu lado, e se coloca ao dispor para mandar um "E aí, como você tá? E aí, como está se sentindo?" Ou "Nossa, meus sentimentos por isso, amigo." Qualquer coisa. Eu percebi que isso foi um filtro muito grande. E o podcast tem sido um filtro também muito grande. Porque eu reparo quem são as pessoas que estão sempre ali e quem as pessoas que simplesmente foram indo embora. E aí a frase muito clara: a gente estava acostumado com pessoas muito próximas e essas pessoas passam a ser pessoas que a gente não sabe mais quem são. E o podcast de hoje é sobre isso. Será que a gente sabe quem são as pessoas que realmente estão do nosso lado? Será que a gente sabe quem realmente são as pessoas que a gente conhece? Será que a gente conhece mesmo as pessoas que a gente acha conhecer? Então é isso, habitantes. Fica essa reflexão, porque muitas vezes isso serve para a vida de vocês e serve para muitas outras coisas na vida de vocês. Então um beijo do Rô e até o próximo episódio.